Nós tivemos Carl Icahn aí, que é um dos grandes bilionários americanos, falando que espera uma recessão, né, em breve no mercado americano, ou algo pior, né, o que deixa aí uma dúvida no ar, mas enfim, ele fala de posições redeadas e está se referindo a basicamente isso aqui, né? Isso aqui que está na tela é a curva de juros. O que é uma curva de juros? Muita gente me pergunta para explicar, né, mais detalhadamente. Uma curva de juros, basicamente, é você traçar num gráfico as taxas de juros para cada vencimento de título emitido por um tesouro nacional, no caso aqui o Tesouro Americano. Então, essa curva aqui, um cinza mais claro, é a curva de março de 2020. Nós tínhamos os títulos de 1 mês, 3 meses, 2 anos, 3 anos, 10 anos, até 30 anos. Em março de 2021, a gente já teve uma curva mais íngreme. Uma curva íngreme, do ponto de vista de leitura de expectativa para a economia, sugere uma atividade econômica maior, uma expansão da economia. E o que a gente está vendo agora é uma espécie de curva mais flat, na parte aqui um pouco mais longa, a partir de 2 anos de vencimento, que é o que realmente importa. Então, essa curva mais flat, ela apresenta aí uma sinalização de recessão. A gente tem duas medidas básicas para indicar aí essa recessão, uma diferença, um spread entre o vencimento mais curto e mais longo. A distância entre o vencimento de 1 ano e o de 10 anos é de 0,92%. Observem que as últimas vezes que a curva até inverteu, nós tivemos aqui no achurado uma recessão. E é usado com mais frequência esse spread, né, entre 10 anos e 2 anos. E novamente nós temos esse spread basicamente ficando flat, quase zerando, né? E das últimas vezes que isso aconteceu, nós tivemos na sequência uma recessão. Então, essa expectativa de alta de juros mais curtos, num ritmo maior do que a alta dos juros mais longos, que faz a curva ficar flat, não combina muito com esse otimismo que nós vimos nas bolsas internacionais nesses últimos dias, né? Basicamente é isso. E ainda para finalizar, a gente tem a expectativa aí para as taxas básicas de juros nas próximas reuniões. Na próxima reunião que vai acontecer, né, do FONC, do Comitê de Política Monetária do Fed, no dia 4 de maio, nós temos agora uma expectativa de 66%, né, de uma alta de 50 pontos. Lembrando, né, que há um mês atrás a expectativa era de 44% dessa alta, então ela foi subindo ao longo das últimas semanas e dos últimos dias. Ainda há, né, 1/3 de expectativa de uma alta de apenas 25 pontos. Agora, quando a gente olha lá para o final do ano, e essa aqui é uma ferramenta que está disponível na CME, né? A CME opera juros futuros, então você pega os juros futuros e transforma isso numa expectativa do mercado em relação à política monetária, a gente vê aí aumentando a chance de nós acabarmos no final do ano, está aí entre 225 e 250 pontos, ou entre 250 e 275. Vejam, há um mês atrás, a chance de nós termos uma taxa de juros no final do ano entre 250 e 275, que é equivalente a 2,5, a 2,77, 2,75% de juros, era de praticamente zero, né? E agora isso já foi para 18%. Essa faixa que agora é considerada mais provável, entre 225 e 250 pontos, ela estava em 5% de chance há um mês atrás e agora chegou a 38%, apesar de ter diminuído um pouco em relação à expectativa de ontem, né? Então a gente está vendo aí o mercado apresentando uma expectativa de aumento da taxa de juros, porque a inflação é muito forte, né, nos últimos tempos. E como o próprio Carl Icahn colocou, quando esse gênio sai da lâmpada, é muito difícil colocar ele de volta para a lâmpada, porque a inflação tem um momentum, né? Quando a inflação pega tração, você começa a ter uma reindexação da economia, salários sobem, contratos sobem, e você vai tendo um cenário autoalimentado, né? Um preço autoalimentado, uma alta autoalimentado. E usualmente isso requer um choque maior de juros, ou uma recessão, ou as duas coisas, uma recessão que não necessariamente seja produzida por um choque de juros. Então, fica evidente que o Fed estava equivocado, para dizer o mínimo, quando falou em inflação transitória, e agora está correndo atrás da máquina, da mesma maneira que o Copom fez no Brasil. No Brasil, é um dos motivos para a gente ter esse fluxo positivo, né? Juros muito altos, bem maiores do que aqui, o que acaba atraindo aí esse carry trade, né? Você pegar dinheiro emprestado em dólares e investir em títulos brasileiros, porque o diferencial de juros faz essa operação valer a pena. Ok?